E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, fazendo um vídeo ao vivo aqui hoje, então, de antemão, já vou pedir desculpa por qualquer gracejo que eu faço involuntário aqui. Infelizmente, ao vivo é sempre mais difícil, não tem edição, não tem nada, né? Mas vamos lá. Bom, o vídeo de hoje, galera, é muito importante, tá? É um assunto deveras importante que ocorreu recentemente aqui no nosso país. Como bem sabe, o presidente Jair Bolsonaro, ele anunciou cortes, né, de investimento, né, nos departamentos de sociologia e filosofia das universidades públicas. Né, ele citou sociologia, mas eu acho que ele não sabe que o certo seria ciências sociais, porque dentro das ciências sociais você tem sociologia, antropologia e ciência política, mas enfim, o caso não é esse. Eu não vou dizer aqui, comentar sobre a opinião dele necessariamente, porque eu acho que foi muito infeliz, e com relação a isso, acho que é unânime dentro da comunidade intelectual, dentro da comunidade acadêmica. Tampouco é infeliz achar que todo sociólogo, filósofo, nutre desejos pelo ideário socialista, marxista. Isso também é uma outra coisa muito infeliz. Né? Mas, de qualquer forma, eu gostaria de comentar com vocês aqui sobre a importância da sociologia e da filosofia na nossa vida. Né? Vocês devem estar se perguntando, para que serve a sociologia, para que serve a filosofia? Né? É curioso que eu li muitos comentários, né, no Facebook recentemente, de pessoas dizendo, eu nunca precisei da sociologia, nunca precisei de filosofia na minha vida e estou aqui de boa. Pois eu digo a essas pessoas que vocês estão nadando numa grande piscina repleta de ignorância. Tá certo? E Einstein já dizia, né, que a inteligência tem limites, mas já a ignorância ela é infinita. E vamos resolver então esse paradoxo, que acho que é um paradoxo, mas de forma nenhuma, não é? De forma nenhuma. Que é a filosofia e a sociologia. Quando você acorda, até o momento que você acordou, ao momento que você foi dormir, você passou por decisões, por situações, onde filósofos, antropólogos, cientistas políticos e sociólogos estiveram por trás. Quando você está no seu trabalho, realizando uma impressão, imprimindo, né, uma série de documentos, ou levando um clips para casa, né, você deve se perguntar, puxa, eu posso fazer isso? Aqui não é meu, né, a impressora não é minha, o clips não é meu. Será que existe algum problema por trás disso? Você acaba de citar ética. E a ética, ela é discutida, ela é comentada por exaustão na filosofia. Existem professores que discutam, que debatem apenas ética. Né? Então, quando você vai, por exemplo, quando você se diz, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou de centro, você está se afirmando pertencer a alguma corrente ideológica. Corrente ideológica essa que é discutida também a exaustão na ciência política. Né? Quando você se pergunta por que um eleitor ele vota no candidato no Brasil e não vota no partido, de novo, a ciência política está por trás disso, para pesquisar, para investigar, para entender por que o brasileiro vota no candidato ao invés do partido político. Tá certo? Quando você tem torcidas uniformizadas que brigam entre si após um jogo de futebol e vocês se perguntam por que isso acontece? De novo, nós temos os antropólogos urbanos que vão desvendar o que existe por trás dessas tribos, né, das tribos urbanas. E comentando sobre tribos, das tribos da Amazônia, do Paraná, do Nordeste, onde eles estudam os quilombolas e assim por diante. E é uma riqueza de ciências sem precedentes por trás da sociologia, da filosofia, da antropologia e da ciência política. É muito infeliz a pessoa que se diz de esquerda, de direita ou de centro, achar que tudo se resume a Marx, a Gramsci. Esquece que por trás de grandes sociólogos escreveram e se intitulam de direita, existe Max Weber, Burke, Russell Kirk, Jomini, Oakeshott, pensadores conservadores de direita, filósofos de direita. Né? Esquece-se que na filosofia existe o estoicismo, o niilismo, né? Existe os sofistas,
hedonistas, epicuristas, os cínicos, não é cínico no sentido de ser cínico, mas o cinismo, que também é uma escola filosófica, né? E principalmente, falando em filosofia, esquecem de um dito do Aristóteles, do qual carrego sempre. Muitas vezes ele diz que o saber, que o saber por saber, ele é mais enriquecedor do que o saber em troca de dividendos, em troca de dinheiro. Que é pertinente, muitas vezes, você saber simplesmente e não ganhar nada com isso. É a essência do conhecimento. Tá certo? Então, é muito triste isso, que em pleno século XXI, as pessoas já acham que é irrelevante a sociologia, a filosofia. É muito triste isso. Eu vi um comentário de uma certa pessoa que disse que eu estudo engenharia, é bobagem estudar filosofia e sociologia. De novo, uma vez que ele vai ser engenheiro, ele vai ter que ter noções de ética, porque a ética faz parte da vida. Resumindo, por que estudamos sociologia, filosofia, ciência política, antropologia? Porque somos parte da raça humana, gente. É por isso. Tá certo? O sociólogo que estuda a esquerda, a direita, o centro, pensadores de direita, de esquerda, de centro, ele está sendo, de fato, um sociólogo, um bom cientista político. O filósofo, que ele não se prende apenas a teorias platônicas, aristotélicas, ele vai além disso, ele também está sendo um bom filósofo. Vocês entendem? É muito provinciano, ter um pensamento muito pequeno, achar que a sociologia e a filosofia se resume a isso. Professores que formam alunos de esquerda. Isso é ridículo, isso é balela, isso é patético, tá certo? Isso é patético. Vou citar um exemplo. Existiu na época da minha formação, onde um professor ele foi demitido por fazer palanque dentro da sala de aula. Ele foi demitido, tá certo? Ele foi demitido, pronto, é assim que funciona. Entendeu? O professor, cabe ao professor disseminar conhecimento. Ele pode, evidentemente, dar a opinião dele particular, não tem problema nenhum com relação a isso. Tá certo? E isso que eu faço, a classe intelectual inteira tem se manifestado. Porque é muito triste. Mas uma coisa de positivo existe nisso tudo, tá, gente? Nisso tudo. O Bolsonaro conseguiu unir intelectuais de esquerda, de direita e de centro. Ele conseguiu. Parabéns. Ele conseguiu unir intelectuais das mais diversas correntes ideológicas. Porque isso que ele acabou de falar foi de uma natureza infeliz sem precedentes. Não tem porquê. Tá certo? Vamos incrementar o dinheiro em pesquisa, em medicina, em geografia, em engenharia e etc. Isso é balela, isso é bobagem. Não vai acontecer isso, nada. Acordem. Professor Tárcio. Tárcio, ele não vai extinguir os cursos, ele vai apenas reduzir o investimento. Mas já não existe investimento em pesquisa. E falando em pesquisa, só uma coisa, tá? Pesquisa é trabalho. Pesquisa é trabalho, galera. Quando uma pessoa ela pesquisa, ela está fazendo ciência. Ela está tentando descobrir algo novo para nós. Isso é extremamente importante. É muito importante. Não à toa que grandes mentes brasileiras, grandes mentes desse país vão embora do país. Porque não existe incentivo à pesquisa. É por isso que eles vão embora. E quando eu estive no Canadá, onde eu morei, eu ficava bobo com incentivo, com fomento à pesquisa que existe em abundância em todas as faculdades. Todas, sem exceção. De teologia, filosofia, antropologia, ciência política, até medicina, física, química. Não à toa eles ganharam o Nobel de Física recentemente. Tá certo? Então isso eu acho que a gente tem que acordar, acordar para a realidade e perceber que o que nós estamos vivendo hoje é um divisor de águas. As ciências humanas já foi... Aliás, as ciências humanas sempre foi discriminada. É uma carreira que não dá dinheiro. Não, você vai fazer sociologia, você vai fazer filosofia, para quê? Você vai viver do quê? Me perguntavam, você vai ser presidente do Brasil? E se esquecem que nós somos formadores de opinião por excelência. Até mesmo as ideias mais estapafúrdias, erradas que vocês podem considerar, muitas vezes vocês abraçam elas. Por quê? Porque nós somos formadores de opinião. A carga de leitura de um filósofo, de um sociólogo, de um antropólogo político é enorme. É enorme, é além da média de leitura do brasileiro, que, aliás, é uma das menores do mundo.
O brasileiro é um dos povos que menos se lê no mundo. Eu não sei os dados. A minha namorada ela passou esse dado recentemente para mim. Mas o povo brasileiro lê menos que 5 livros por ano, uma coisa assim, é ridículo. Sendo que sociólogos e cientistas políticos e filósofos, eles brincam de leitura. Quando eles não têm nada para fazer, eles leem um livro. Tá certo, gente? Então, por favor, não tenhamos um comportamento tão provinciano, tão infeliz como esse, de dizer que as faculdades das ciências humanas não servem para nada. Todas as faculdades têm seu lugar na sociedade, todas elas, sem exceção, todas elas, tá? E o incentivo, você que é jovem, é estudar sociologia, estudar filosofia, estudar ciência política. Faça isso, tá certo? Mas eu não posso, eu não tenho condição de ir para uma faculdade, leia por si só. Essa é a beleza das ciências humanas. Esse é o suprassumo das humanidades. Você pode se educar sozinho. Compre livros, leia, debata, participe. Entendeu? A crítica é o que existe de mais importante. A crítica é o pilar número 1 das humanidades, porque nós sempre estamos questionando coisas. E a filosofia é o pai de tudo isso, é a mãe de tudo isso. A filosofia é a ciência questionadora por excelência. A filosofia sempre pergunta de onde somos, o que somos e para onde iremos. Certo? Filósofos sempre perguntam qual a razão da vida, por que nós vivemos, por que respiramos, por que amamos, por que escrevemos poesia. Tá certo? Por quê? Por que sentimos ódio? Por quê? Hobbes, Locke, o homem é o lobo do homem. O homem nasceu bom, mas a sociedade o corrompe. São questionamentos que sempre nós fizemos, galera, e sempre existirão. E vou concluir aqui rapidinho para dizer uma coisa, tá? Nós pereceremos um dia. Nós pereceremos um dia. Um dia nós iremos embora dessa vida, mas a ciência existirá para sempre. A ciência é eterna. Vou atender o telefone ali. Muito obrigado e até a próxima, galera. Obrigado. Tchau, tchau.